eu sou um cara muito disciplinado, né? Eu sou um cara que gosta de rotina, uma pessoa que gosta de rotina. Por quê? A disciplina, eu acredito nisso, ela é a ponte que liga seus sonhos às suas realizações. É isso aí. Se eu sonho, e eu tenho muitos sonhos, né? Eu brinco que o meu sonho é continuar tendo muitos sonhos, né? Então, é a minha inquietude que eu falei de criança. A gente não pode parar de sonhar nunca. Não pode parar de sonhar. Não pode. Mas como é que eu transformo esse sonho em realidade? Com a disciplina. Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. E esse episódio a gente está com um convidado super especial, convidado que é um grande parceiro, amigo de longas datas, membro, né, do nosso grupo empresarial do Legacy Business Club, um dos nossos membros, então estou feliz demais com a presença dele aqui. Mas antes de anunciá-lo, eu quero passar um recado importante para vocês. Né? A gente identificou que muitas pessoas que assistem nosso podcast no YouTube ainda não estão inscritas no nosso canal. Então, um recado importante, se inscreve no canal, é de suma importância para a gente e para você também que acompanha semanalmente aqui nossos episódios, porque o YouTube vai te alertando cada vez que a gente libera um episódio novo. Então, se inscreve no canal, é importantíssimo. Outro recado importante, a gente também está no Spotify. Então, você que gosta de estar no trânsito, treinando, correndo, fazendo uma caminhada, gosta de ouvir podcast, vai lá no Spotify, Marca de Valor Talks, estamos lá também, todos os episódios estão lá, então já pode aí fazer uma trilha e ouvir todos os episódios, a gente está lá também, tá? Então, recados dados, vamos apresentar agora o nosso convidado, Pedro Rio Branco. Meu irmão, Fala, meu irmão, tudo bom? Obrigado pela participação, pela presença. E como eu estava falando, a gente já se conhece já há alguns anos, né? Acho que mais de 10 anos, né, Pedro? Já. Primeiro agradecer, né, o convite. É uma honra estar aqui, bater um papo. Maravilha. Um pouco sobre a vida, né? Eu acho que empreender no Brasil é quase heróico, né? E a gente já se conhece há muito tempo lá atrás, quando a gente estava começando, né? Eu achei, éramos mais jovens, né? E hoje a vida nos deu experiência. Eu acho que a gente tem que passar, né, essa experiência e propagar o conhecimento. É uma coisa que eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que crescia ali no associativismo, né, justamente fortalecendo, né, o próximo, o amigo, a pessoa que está do seu lado. Então, eu acho que eu te dou totalmente parabéns pelo grupo. Né? Eu tenho uma convicção que esse grupo que você está criando, o Legacy, ele vai ser um diferencial, né? Vai ser um grupo muito forte e vai trazer para a Bahia o que a gente está precisando, né? Justamente essa união dos empresários. É isso aí, irmão. E a gente conta com você, essa construção desse grupo, e com certeza, com a fé em Deus, a gente vai fazer isso mesmo. Nós estamos trabalhando forte para isso aí, viu, meu irmão? Obrigado. Mas assim, cara, você vê como é engraçado, né? A gente se conectou há muitos anos atrás, agora a gente se conecta de novo, né? De um novo momento, novos projetos, um momento bacana, onde de fato a gente vai estar de novo interagindo junto, né? Muito forte ali. Dentro desse projeto, né, do Legacy. Mas antes de mais nada, a turma não te conhece, né, cara? Então assim, e sempre quando eu trago um convidado para cá, a gente sempre conta a história, a gente tenta entender uma linha cronológica, né, de como é que o empresário chegou onde ele está hoje, mas quem foi ele lá atrás, né? Então, por exemplo, eu quero que você conte quem foi Pedro lá atrás como criança, como é que foi essa infância, adolescência, conta um pouco dessa história aí. Não, eu digo assim, primeiro eu sou abençoado na família que eu nasci, eu sou uma pessoa muito família, né? E eu tenho uns pais maravilhosos, mas eu sempre fui um menino muito inquieto, né? Então, minha mãe fala sempre que quando chegava em casa, via meu irmão, meu primo morava, era vizinho de porta, e quando via todo mundo com os olhos arregalados, ela já falava, aconteceu alguma coisa com o Pedro. Porque Pedro sempre foi de desafiar, né? Eu sempre fui muito de tomar riscos. Como você é mais novo, você toma riscos, às vezes, incalculáveis. Você vai aprendendo com a idade que dá para você mitigar o risco. Então, eu sempre fui uma criança muito inquieta, né? Eu estudei minha vida toda no Colégio Marista. E quando eu estava ali, né, inquieto, eu cheguei a pensar em fazer medicina, meu amigo. Foi mesmo, cara? Rapaz, você conta essa história, eu cheguei a pensar, né, porque naquela época eu tinha um tio médico e achava interessante essa área da medicina. Só que é o seguinte, eu falo sempre, uma das coisas que tira do prumo, né, que me deixa mais nervoso, é sangue. Então, assim, eu não desmaio quando vejo sangue, mas eu fico
meu sem saber o que fazer. Entendi. Então eu falei assim, não dá para ser médico, né? E eu sempre fui muito curioso, e aí eu comecei a olhar para a área do business, do negócio, da administração. Legal. Então, inclusive eu fiz teste vocacional. Que tinha muito isso na época. Tinha teste época, Hoje em dia não tem mais. Não tem mais. Né? Teste vocacional. Teste vocacional. E assim, engraçado, né? Porque assim, eu vou dar um passo para frente para depois voltar. Eu morei na Alemanha, né? Aqui no Brasil, você decide o seu futuro muito jovem. Eu acho isso, né? Na Alemanha, você entra na faculdade, você começa generalista para depois você especificar, afunilar e para onde você vai. Massa. Então, o teste vocacional deu que eu poderia ir para humanas, para exatas, que eu sempre fui muito bom de matemática, participei de Olimpíada de Matemática, sempre fui um bom aluno, né? Sempre muito arteiro, pintão, como minha mãe falava, mas um bom aluno, né? E me despertou essa questão do business, né? Do negócio. O que é isso? Eu não conhecia tanta gente, né? Meu pai, minha mãe, meu pai é um professor de física, uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que me inspira muito, né, super correta. Minha mãe é dentista. Mas minha mãe era dentista, ela era dentista na sua essência, né? Não era uma empresária dentista. Entendi. E eu comecei a conhecer algumas pessoas que me levaram para esse mundo, né? Então eu fiz 2 faculdades, tá? Fiz economia na Federal, cursava economia de manhã, e eu conto sempre uma parte da minha vida, boa parte da minha vida, fiz economia de manhã, estagiava de tarde e de noite eu fazia administração na faculdade particular. Então eu fiz 2 faculdades em paralelo e estagiava de tarde. Desafiador, cara. Desafiador. Aí minha mãe falava assim, meu amigo, meu primo mais pra frente passou no concurso público, minha mãe falou, meu filho, o pessoal faz concurso público. Você vê a visão, o pensamento, né? O pensamento, porque vai te dar estabilidade. Eu falei, mãe, eu não quero isso. Eu não quero estabilidade. Eu quero ser desafiado. Tá? Eu acredito assim, que a gente tem que sempre tentar ser o melhor profissional, a melhor pessoa, ser único. Tá? Então, se eu estou ali no serviço público, eu posso dar o meu melhor, mas querendo ou não, tem uma certa... tem um teto ali, né? Tem um teto, né? Eu posso chegar a ser um chefe, ser um líder, mas e aí? Como é que eu posso romper barreiras e quebrar estruturas? E eu falei, não, mãe, não é. Eu não Tenho é que empreender. Tenho que empreender. E aí, ao longo da minha vida, né, eu tive pessoas que me mentoraram. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Porque assim... A direção, né, irmão? Você tem alguém para te dar uma direção, dar um norte. Não, exatamente. O que você quer? Porque é o seguinte, você pode aprender com seus erros ou você pode aprender com os erros dos outros. Perfeito. Né? Então, eu falo sempre, tem 2 grandes mentores na minha vida, que são empresários. Eu cito sempre os nomes deles. Um é o Bérico Mascarenhas e o outro é o João Ramos, que é da Limiar. Perfeito. E eu conheci eles muito jovens, na verdade. O Bérico está na minha família, é meu tio, está na minha família desde pequeno, eu cresci com os filhos dele. E João Ramos eu conheci mais para frente, já na faculdade. Perfeito. Então, ao longo dessa trajetória, essas 2 pessoas foram importantes na minha vida empresarial. Tá? E foram me colocando ali, Pedro, vá por esse caminho, acho que esse caminho talvez faça mais sentido. Certo? E eu acredito muito nisso. Então, hoje, né, por isso que eu iniciei falando isso, eu acho extremamente importante o que você está fazendo, por isso que eu te dou parabéns, que tem muita gente jovem querendo empreender, querendo entrar nesse mercado. E eu acho que a gente, com uma certa maturidade, a gente tem muito o que passar, né? Muito conteúdo para passar. Com certeza. E eu acho brilhante o trabalho que você está fazendo por causa disso. A gente precisa compartilhar nosso aprendizado. Da mesma forma que pessoas compartilharam comigo, eu acredito nisso. Em ajudar outras pessoas, né? E você falou um ponto importante aí, Pedro, que é essa questão da importância hoje da gente ter bons mentores. Perfeito. Né? É o que a gente fala, né? E é o que a gente está tentando trazer também para o Legacy. Por mais que a gente tenha um nível de maturidade e tudo mais, mas a gente ainda tem muito que aprender. Né? Na sua opinião, você falou de 2 mentores para você aí, né? Qual foi a importância que eles tiveram assim, nessa sua trajetória?
Você fala o seguinte, se você não tivesse tido esse direcionamento dele, seria diferente? Não tenho dúvida que seria diferente, né? Assim, eu converso muito com meu pai, né? Meu pai não empresariou um momento muito curto da vida dele, mas é um cara que é o meu exemplo de integridade. Perfeito. Então, assim, é a primeira pessoa que, quando eu tenho um problema, eu chamo para conversar. Minha mãe é mãe, meu amor, minha paixão, é que sempre vai ter aquela proteção. Só que muitas vezes é o emocional, né? Então, meu pai é aquela razão, integridade, exemplo para mim. E esses dois mentores, além de pessoas extremamente corretas e éticos, né, que eu admiro como pessoa, são grandes empresários. E não tenho dúvida que eles foram fundamentais nessa minha evolução. Hoje em dia, eu continuo falando isso quando eu tenho uma questão, uma situação que eu preciso analisar, ou um problema, né, em alguma empresa, eu chamo os dois para bater um papo. Né? Então, a gente é empresário, então a gente vive ciclos, né? Exatamente. E há pouco tempo eu chamei Albérico, eu chamo de tio Beto, né? Falei, vamos almoçar para eu bater um papo. Tá? Mesma coisa com o João Ramos, né? Eu chamo o tio João, vamos sair para bater um papo. E a gente conversa sobre a vida, conversa sobre os problemas, né? Eles passam também os problemas para mim, os problemas que eles tiveram, que eu vou aprender. Né? Eu vou aprender com exemplo. Né? É aquela coisa, o exemplo arrasta. Total. O exemplo é muito melhor na hora que você fala com a pessoa, na hora que você passa seu aprendizado, que você mostra aquilo que você fez. Não tenha dúvida que a capacidade de contágio, de motivar, de levar aquela pessoa naquele caminho é muito maior. Total. Se você faz aquilo. Então hoje, os dois continuam sendo grandes mentores no que tange a parte empresarial. Nossa. Então, eles têm um papel fundamental nessa minha jornada empresária. Massa, irmão, massa. Agora, cara, você fez 2 faculdades simultâneas, uma federal, Perfeito. outra privada, estagiando meio período ali pela tarde. Como é que foi quando você saiu da faculdade essa decisão de começar a empreender? Como é que foi essa pedra fundamental? Disse, não, vou começar empreendendo nisso aqui. Legal. Então, primeiro dar um passo para trás. Eu fiz federal, então assim, eu tenho orgulho de ter feito federal e falo isso porque a federal, pelo menos na época que eu fiz, ela te levava a pensar. Perfeito. Tá? Te levava a se questionar. Então você questiona, você aprende a questionar e você aprende a escrever. Quando você escreve, você aprende a raciocinar. Tá? Quando você vai fazer uma monografia, você estuda e você vai desenvolver ali uma tese. Então você estudou o teórico e você vai levar aquilo para o papel. Por que eu falo? Não adianta nada você ter o conhecimento e não colocar em prática. Ele se esvai, ele se perde. Sim. Então, a federal me ensinou isso, a me questionar e a racionalizar aquilo que eu aprendi. Perfeito. Tá? Então, eu sempre fui bom, como eu falei, eu sempre fui bom em matemática e sempre gostei de conhecer e lidar com pessoas. Então, primeiro eu fui morar na Alemanha. Por quanto tempo na Alemanha, Pedro? Morei 1 ano e meio na Alemanha. A federal, ela tem um convênio, eu fui para a Alemanha, fiz 1 ano de faculdade lá e 6 meses trabalhando. Tá? Trabalhava numa empresa, numa multinacional, fui mandado, ela tem uma filial em Ponta Grossa, fui mandado para lá para fazer auditoria, recebi proposta de permanecer lá em Ponta Grossa e também recebi proposta de permanecer na Alemanha trabalhando lá. Certo. Porque eu gosto muito de números, né? Eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil e aí eu falei, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Porque números tem tudo a ver. Tudo a ver. Fui para São Paulo. Você lembra, mais ou menos? Vamos lá, meu amigo. Eu fui para São Paulo em 2008 e voltei em 2010. Tá. Porque eu sempre falo, eu estava até conversando com minha esposa, eu tenho esses momentos na minha vida. Né? Eu começo a falar, eu preciso mudar, tem alguma coisa diferente que eu preciso fazer. Né?
E eu acho que é essa inquietude, podemos dizer assim, que é do empresário. E essa época de 2010 foi quando o mercado financeiro estava naquela hype, e você falou, não, pô, isso aqui é interessante, é um negócio legal. E eu fui um pouco antes, cheguei lá em São Paulo, antes da quebra do Lehman Brothers. Perfeito. Do banco. Né? Então, assim, eu digo que eu peguei a pujança no mercado financeiro e também a derrocada no mercado financeiro. E ali, não tenho dúvida que forjou, né? Ajudou a forjar meu caráter. Perfeito. A resiliência, né? Eu sempre fui, eu brinco, né? Geralmente quando eu caio, eu tento entender por que eu caí, aí tem o papel dos mentores que me ajudam nisso, para tentar vir melhor. Isso aí. Né? Vir melhor como pessoa, vir melhor como empresário. Exatamente. E essa derrocada do Lehman Brothers foi muito importante. Né? Foi um momento de desespero do mercado, né? E foi um momento de estar perto ali dos investidores, dos clientes. E aí o mercado se recuperou, eu falei não. E eu comecei a entender, comecei a perceber que as pessoas aqui de Salvador, aqui da Bahia, meus parentes, amigos, estavam mal assessorados. Não tinham assessoria financeira, não tinha ninguém para ajudar, tá? Naquela época, ainda não existiam as plataformas, que eu tenho as plataformas hoje de investimentos, que, por exemplo, a XP, que é que eu represento hoje, e as pessoas só investiam em produtos no banco. No banco, né? Tá? E eu falei, não, eu tenho que voltar para Salvador e começar a ajudar as pessoas a investirem melhor. E aí eu fui pesquisar, fui entender ali quem eram os players do mercado. E conheci o pessoal da XP. Em 2010, eu regresso para Salvador, volto para Salvador, monto um escritório, né, de agente autônomo de investimentos, que é assessoria de investimentos, justamente por querer ajudar as pessoas a investirem melhor. Porque eu via assim, meu amigo, eu via amigos, parentes trabalhando demais, aplicava o dinheiro não rendia. Não é justo, né? A pessoa está nessa loucura e no final o dinheiro que sobra não rende. Aí foi aí que eu montei a empresa, o escritório de agente autônomo. Só que já lá em São Paulo, né, antes de eu regressar, surgiu uma ideia, né, em São Paulo, é uma capital fantástica, que eu sempre falo, você tem que ir lá, porque ela vai te dar as ideias e você vai se atualizar. Eu pensei o seguinte, eu via que os bares, né, naquela época já começaram a vender cervejas artesanais, multimarcas. Perfeito. Eu falei, vou voltar, quer dizer, ainda não pensava em voltar. Falei, não, vou montar um bar em Salvador, multimarcas. Inicialmente eu pensei em produzir a cerveja no bar. Né? Convidei um amigo meu, cheguei a pesquisar, fui procurar empresas que vendiam equipamento para produção própria. Tá? Só que o projeto era muito grande. Aí eu falei, não dá. É um projeto muito grandioso. Abortei. E aí a gente montou um bar multimarcas na época, chamava Munique Boteco Gourmet. Legal. Ali na Aguilar de Muniz, aqui em Salvador. Então, um bar durou mais ou menos 2 anos, e aí eu montei o Munique, depois do Munique eu decidi voltar para Salvador e montar meu escritório. Então, eu estou na assessoria de investimentos, né, desde 2010. Então, Pedrão, quer dizer que 14 anos já no mercado financeiro, né, irmão? 14 anos nesse mercado financeiro. 16, porque eu comecei em 2008. Em 2010... Você veio para cá. Eu vim para cá e montei o escritório, perfeito. Perfeito, que hoje a RGC investe, né? Em 2018, a gente fez uma fusão. O meu escritório se chamava RBL e a gente fez uma fusão com a RGC Invest. Perfeito. Massa, show de bola. E aí, nesse inteirinho, falando um pouco aí do mercado financeiro, né? Você falou, eu acho que o fato de você gostar de matemática foi talvez um pouco da influência do seu pai ali, né? Que física e tal. Perfeito. Cara, eu vou te confidenciar um negócio. Cara, eu sempre fui uma merda em física. Física e matemática, cara, é uma merda, cara. Puta merda. Era uma loucura, cara. Mas assim, eu acho que essa questão, seu pai te influenciou muito, né, positivamente, com certeza. E essa questão de gostar de matemática, dos números, automaticamente você iria para esse lado, né? Economia, mercado financeiro e tal. Só precisava achar o quê, né? O quê? Como é que eu poderia ajudar as pessoas da sociedade com o que eu gostava. Exatamente. E hoje, assim, eu queria ouvir um pouco da sua percepção.
como você falou, né, o mercado financeiro passou um momento, né, complicado lá atrás, mas hoje, se a gente for falar de momento atual do mercado financeiro, qual é a sua visão? Como é que você enxerga hoje o mercado, potencial de mercado? Tá, vamos lá. A gente está passando um período aí pós-pandemia que não está sendo um período muito positivo do mercado financeiro, né? E aí a gente até imaginava que fosse ser um ano mais fácil, que teria corte de juros. Não é o que está acontecendo e hoje a gente já projeta aumento de juros que vem acontecendo. Isso impacta muito o mercado financeiro. E aí eu vou além do mercado financeiro, impacta muito o empresário, tá? Verdade. Porque se você tem uma taxa básica de juros elevada, tá? Tem motivos para isso, né? E aí a gente vai entrar numa grande discussão, mas hoje eu consigo aplicar meu recurso sem risco, com boa rentabilidade. Na hora que o empresário ele vai no dia a dia dele na empresa, hoje as empresas crescem de 7% a 10% ao ano. Se você tem uns juros de 2 dígitos, quem é que vai querer empresariar? Quem é que vai tomar risco? Né? Porque o nosso negócio é um negócio que você precisa ter paixão pelo que você faz. É verdade. Então, isso tem um impacto não só no mercado financeiro, né, como tem no dia a dia para os empresários, tá? Mas, contrapartida, a gente precisa desses juros elevados, né? E aí foi essa área que talvez não seja agora essa conversa, mas aí a gente tem um gasto, o governo está com um gasto um pouco excessivo, elevado. Inclusive a gente está esperando um pacote E aí tem que de se corte de compensar, gasto, tem que ser compensado, perfeito, tá? Mas assim, é um mercado que tem muito a crescer ainda, né? E na nossa empresa hoje, que a gente fala, a gente ajuda tanto pessoa física como pessoa jurídica a melhorar margens financeiras, tá? Entenda, como assim? Eu ajudo a pessoa física a buscar um melhor investimento, ajudo a pessoa jurídica a buscar o melhor investimento por caixa dela. Lógico que ela vai investir no negócio dela, que é o principal, é o core dela, mas ela vai investir ali o caixa dela, né, melhorar a rentabilidade. A gente vai ajudar também a empresa a reduzir o custo, através de buscar um seguro melhor, buscar um plano de saúde empresarial melhor, e para a pessoa física também. Então a gente consegue ajudar também ali na recuperação tributária, que a gente tem hoje uma empresa que pertence a uma investida da XP que ajuda na recuperação tributária. Então assim, cada vez mais a gente busca elencar e colocar produtos e serviços ali para o nosso cliente. Né? Ou seja, ampliando o portfólio, né, de soluções, de serviços, para entregar além do tradicional. Perfeito, né? Perfeito. Maravilha. A gente lá no escritório, a gente sempre... a diversidade gera oportunidade. Verdade, total. Então, assim, a gente tem, como eu falei, a gente tem um período de mercado financeiro muito difícil, né? Bolsa muito difícil, mas a gente viu grandes oportunidades. Por quê? Você já tem relacionamento, já tem uma carteira. Perfeito. Isso aí. Perfeito. E o que te desafia, te transforma. Então, se a gente tem ali um mercado financeiro complicado, mas eu tenho um investidor que ele quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa, ele quer financiar, o financiamento agora com a taxa de juros elevada é legal, ou melhor ir para o consórcio? Exato. Então, o que te desafia te transforma. Então, o empresário é aquele cara ali que sonha acordado e que sempre vai buscando oportunidades na adversidade. Tá? Só que não adianta nada também, meu amigo, eu gosto de falar, você vislumbrar uma oportunidade, você tem um sonho, uma visão sem execução. Legal. Você precisa, porque na hora que você tem só a visão e não executa, ela se esvai, ela passa. Então você precisa executar essa visão. E aí eu falo sempre, eu sou um cara muito disciplinado, né? Eu sou um cara que gosta de rotina, uma pessoa que gosta de rotina. Por quê? A disciplina, eu acredito nisso, ela é a ponte que liga seus sonhos às suas realizações. Perfeito. É isso aí. Se eu sonho, e eu tenho muitos sonhos, né? Eu brinco que o meu sonho é continuar tendo muitos sonhos, né?
Então, é a minha inquietude que eu falei de criança. A gente não pode parar de sonhar nunca. Não pode parar de sonhar. Não pode. Mas como é que eu transformo esse sonho em realidade? Com a disciplina. Como é que é a disciplina? Vamos lá, eu tenho um sonho de botar uma empresa. Vamos fazer o projeto, vamos estabelecer, como a gente estava conversando antes, estabelecer os processos e gerir os processos. Né? Então, é através da disciplina que eu vou chegar nesse sonho, tá? E aí as pessoas falam, Pedro, essa inquietude que você tem te dá problemas, te traz prejuízo? Alguns negócios vão trazer. É fato. Né? Mas essa busca incessante por melhorar é que vai fazendo você aprender, os erros fazem você aprender a mitigar esses riscos. Isso. Né? E assim, eu particularmente, eu acho que os limites, né, são cerebrais. Como assim? Né? Acho que crença e limite criam pessoas limitadas. Então, assim, se você fala assim, eu não consigo, você já programou seu cérebro para isso. Exatamente. Então, você não vai, você faz uma pré-programação e você não vai se arriscar e não vai tentar superar aquilo. Eu acho que o brasileiro tem muito desse problema, cara, de não confiar em si mesmo, né? Essa reprogramação, essa programação mental, né? Sempre para não executar, para não fazer, aqui não pode, isso foi muito... Mas sabe o que é também, Pedro? Eu acho que isso vem muito da família também. Muito, perfeito. Né? Às vezes a própria família, de forma até inconsciente, não consciente, mas inconsciente, vai programando isso na cabeça, e às vezes os filhos nascem, crescem e tal, e ficam naquela programação ali mental e não evolui. Eu tive batendo um papo com outro convidado nosso aqui, que inclusive vai estar com a gente no Legacy também, vai ser um dos mentores do Legacy, que é Jordan Campos. Ele é um psicoterapeuta e tal. O Jordan fala muito sobre isso. Né? Como o brasileiro, principalmente, ele é programado para não evoluir. Perfeito. Ele é programado para não evoluir. Mas, cara, como é que se faz essa reprogramação mental? Porque o nosso cérebro, cara, ele busca a comodidade. Você falou isso. O nosso cérebro, ele busca sempre a comodidade. Por exemplo, a academia não é bom. O cara fala assim, poxa, perfeito, cara, tô cansado, não vou. Então, eu acho que é o seguinte, o cara que é o empresário tem essa mesma filosofia. A gente tem dias bons, tem dias ruins, tem problemas, né? Tem os picos e tem os vales, né? Tem vale que é difícil, que você tem que passar pelaquele vale, pelaquela fase difícil. Muitas vezes... Né? A gente tem que pivotar, como a gente fala muito do mercado de startup, né, irmão? Tem que pivotar o negócio, às vezes você está no negócio, não deu certo, cara, e é isso mesmo. Eu acho que esse é um outro grande problema, eu queria que você me fale a sua opinião. Um outro grande problema do empresário também brasileiro, que é o seguinte, o cara tem medo, velho, ele tem medo de errar, ele tem medo de dizer que não deu certo, ele tem medo de quebrar, talvez, e, cara... E eu vejo muita visão do empresário americano que o cara não deu certo, ótimo, beleza, vamos partir para outra. E às vezes o cara fica insistindo muito naquela coisa, insistindo em um erro e perdendo um bom tempo da vida, de repente, de um negócio que o cara tá ali só pagando conta, irmão, vai para outra coisa. Perfeito. Qual é a sua visão, cara, em relação a isso? Perfeito, vamos lá. Assim, uma coisa até que o Guilherme Bettimol, né, que é o sócio fundador da XP, ele tem uma visão muito clara, né, como você falou. Ele se arrisca, a XP se arrisca, né? E a XP, quando vê que está errando, ela já faz os ajustes necessários, tá? Mas ela vai se arriscar por um ativo, um produto novo que ela tá? Mas eu acho, o que é importante, o que eu fico pensando, né? Coragem, tá? Não é não ter medo. Coragem é você enfrentar os seus medos. É isso aí. Né? Claro que a maturidade, né, faz com que você enfrente os medos de forma diferente. Você não vai enfrentar de peito aberto. Né? Quando você vai abrir um negócio, você vai se estruturar, você vai procurar uma assessoria, um bom contador, um advogado, você vai fazer um planejamento, um plano de negócios, né? E a maturidade te dá isso, que quando você é jovem, você vai fazendo, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então,
coragem é enfrentar os medos. E aí você precisa avaliar quais são os riscos, né, daquele próximo passo seu para tentar mitigar esses riscos. Tá? E a vulnerabilidade é muito isso. Né? Vulnerabilidade é você ter coragem, executar alguma coisa e não ter tanto controle dos resultados. Você faz projeções, mas vai acontecer alguma coisa que você talvez não tenha projetado. Isso te deixa vulnerável. E aí você tem que saber, como você falou, pivotar. Ou no mercado, como a gente fala, estopar. Vamos estopar. Essa linha de negócio não está dando certo. Está dando certo. Vamos parar aqui e vamos... Queimou caixa, está queimando caixa demais. Lá no escritório a gente já fez isso. Uma linha de negócio que a gente falou, não está dando certo, não está rodando, não está conseguindo tracionar. O que é que a gente faz? Vamos cortar. Tá? Então, assim como você falou, eu tenho outras empresas, né? Inclusive, eu tenho hoje uma clínica odontológica popular no interior da Bahia, né? E aí, quando você vai num ramo, eu acho que é importante, quando você vai num ramo que não é o ramo do seu domínio, que você não é o expert, procure o expert. Isso. Né? Então, assim, eu sou bom, né, na gestão como empreendedor. Mas não é bom na operação. O sócio operador, que é o cara que vai estar no dia a dia. Perfeito. É uma forma de vislumbrar uma oportunidade, quero entrar nesse mercado, estou com medo, mas vou ter coragem para enfrentar o medo. Mas como é que eu mitigo o risco? Vamos procurar uma pessoa que a gente confia, que vai tocar essa operação. Então, e aí você vai abrindo. Agora, se por acaso não der certo, estopa. E não tenha medo e não tenha cerimônia de dizer, cara, não deu certo. Não deu certo. Vamos partir para outra. Vamos nessa. Desfaz aqui, vamos seguir a vida. Exato. E isso eu estou começando a ver, assim, principalmente nos empresários que são mais arrojados, né? Com essa visão. Cara, irmão, eu já conheço, cara, botou negócio, cara, não deu certo. Cara, vamos para outra e tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos para frente. Mas o cara não desiste. Não existe. Eu acho que é o que você falou. O importante nisso aí é o cara não desistir. Nunca parar de sonhar. Perfeito. Cara, você tem um sonho, você, cara, segue aquilo ali. Talvez você vai desviar a rota, né, cara? Mas não para de sonhar e não para de executar. Acho que a execução é importante. É importante, assim, lutar bem, né? Quer dizer, como eu falei, eu faço tudo muito com muita paixão, né? Muita intensidade. Aí minha esposa brinca que é por causa do meu signo. Eu não sou muito de signo, mas eu sou escorpião. E aí minha esposa fala que é muito por causa do meu signo. Mas assim, eu falo, lutar bem faz os seus altos serem melhores e seus baixos serem menos piores. Como assim? Na hora que você se empenhou e algo falhou, você fala, poxa, eu tentei. Não deu certo, preciso aprender com o meu erro, mas eu tentei. Qual a lição que eu posso tirar disso? Diferente você falar assim, não, eu vou abrir um negócio aqui e vou deixar lá correr solto. Qual a lição que você vai tirar disso? Se o negócio não ia. Então, você lutar bem faz até com que os seus baixos sejam melhores. E um ponto, assim, a gente tem uma equipe lá no escritório, né? Lidera a equipe junto com meus sócios, mas primeiro que eu vejo, né? Primeiro, a juventude está muito ansiosa. Demais. A pessoa chega, já quer sentar, a gente brinca, já quer sentar na janela, né? Não é bem assim, então é tudo uma construção, tá? Mas eu acho que hoje a palavra resiliência é muito importante. Porque, e aí eu sou pai de 3 filhos, né? Os jovens hoje não sabem o que é frustração, né? E é uma coisa que eu lá em casa eu converso e tento, né? Não sabe o que é perder. Não sabe o que é não. Não sabe o que é não. Então, assim, e aí é uma discussão que também não quero me ater, mas, por exemplo, na minha época, quando você participava de uma competição esportiva, né? Os melhores ganhavam as medalhas. Tá? Hoje em dia, todo mundo ganha medalha.
Então, assim, e aí a gente pode depois conversar, chamar até um especialista para bater um papo sobre isso. Mas como é que meu filho, que vamos supor, foi o último lugar e ganhou a medalha, como é que ele vai saber que ele precisa melhorar? Né? Né? Então, meu filho, não dá não que tenha acontecido, mas vamos dizer que meu filho tirou o último lugar na competição e ganhou a medalha. Para ele está sendo bonificado, Isso, reconhecido por algo que ele não foi tão bem. Então, assim, não é bem assim, né? Aí, claro, aí cabe os pais conversarem, falar, não, filho, parabéns, estou muito orgulhoso de você, mas eu acho que pode melhorar nisso aqui, né? Então, eu acho que a sociedade, e aí é um receio, né? Talvez esteja nivelando ali, todo mundo é igual, mas de uma forma um pouco mais baixa. Não, isso é verdade. Isso é um receio, mas são discussões que a gente tem que entender no fazer, mundo, né? tem que entender exatamente. E assim, com muita gente que eu converso, eu sempre ouço esse mesmo problema de desafio, né? De gerenciar times, né, dessa geração Z e tal. É difícil, a gente sabe que é a dificuldade. E como você falou, ansiedade, né? E tudo mais. E é um desafio, né? É um desafio hoje, somente para negócios que tem uma quantidade de pessoas, de funcionários muito grande, né, dessa geração. Então a gente sabe que é uma dificuldade grande, né? Sabe porque é o seguinte, eu acho que essa ansiedade, né, talvez pensando aqui, as pessoas não estão curtindo o processo. Você tem que curtir o processo. Você tem que ter claro onde você quer chegar, Exato. que quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum. Mas você tem que curtir e aproveitar esse processo. Nesse processo você vai cair, nesse processo você vai se machucar, aí você vai crescer. Então foi como você falou antes, exemplo da academia. Eu quero ficar saudável, ficar forte sem ir para a academia. Então você não curte o processo. Não. Então, a ansiedade da juventude, que eu acho que é muita informação, é muito acesso, tudo na vida tem dois lados, né? Tem um lado bom e um lado negativo. Então, o jovem hoje, ele não quer passar por todas as flutuações, todos os altos e baixos. Você planeja uma coisa, todo mundo acha que é uma linha reta. Não é assim. Não é. Ele vai subir, vai cair, vai subir. E a pessoa tem que curtir esse processo e entender e aprender. É entender cada fase, né? Perfeito. Eu acho que esse é o jogo. E isso a gente tem que tirar lição pra gente também. Perfeito. Para os empresários. Perfeito. Porque eu acho que essa questão da ansiedade também, a gente vivencia isso. Muito. Então a gente vê, e assim, as pessoas falam, o João também falou, né, no papo, cara, a ansiedade é o mal do século. Perfeito. A gente sofre por uma coisa que a gente acha que vai acontecer e nem pode acontecer, não é verdade? E, cara, quando eu aprendi isso, cara, e agora, engraçado, viu, Pedro, que eu tô estudando muito, assim, filosofia, estudando muito essa questão da física quântica e tal, né, de poder do pensamento e tal. E você vê a importância do presente, a importância de você estar no presente, a importância de você estar aqui no hoje, cara. Porque esquece amanhã, esquece a semana que vem, esquece o mês que vem. Porque isso, cara, quando eu aprendi, não que eu já aprendi, mas estou aprendendo. Também estou nesse processo. Isso, irmão. Cara, você fica com a paz, cara. Foi. Porque às vezes você tá com um problema, você tem problemas para resolver. E, cara, às vezes, essa questão de você estar pensando e só pensando nisso, cara, você fica cego, cara. Fica. Você não consegue pensar em como você vai resolver o problema, você fica imaginando o que é que vai acontecer. Cara, pense no presente. Perfeito. Viva o presente, viva o hoje, um dia de cada vez. Isso serve muito para a nossa audiência que é empresário aqui, e a gente vive isso todos os dias. Uhum. Então, cara, esquece um pouco do futuro, pensa no hoje. Cara, isso muda a sua vida. Completamente. E aí, né, numa dessas conversas, né, foi até com o João Ramos, e aí ele é um grande empresário, ele passou alguns livros para ler. É um cara que você vai me conectar, já te pedi essa conexão com ele. Vamos sim, faz questão, e chamar aqui para poder bater um papo. Quero contar a história dele aqui. Ele é uma pessoa assim que, eu falo sempre, cada encontro com ele é uma pós-graduação, né? Massa. Se tivesse feito... E aí, João, ele me passou alguns livros, um dos livros que ele me passou, que eu fui estudar, foi Ensinamentos de Buda. Legal.
E Buda, assim, os ensinamentos é justamente isso. Você tem que viver agora o momento. Se eu estou aqui com você, eu estou entregue a você. Eu estou entregue a esse podcast. Isso. Eu não posso estar aqui com você pensando nos meus clientes, pensando nos meus negócios, pensando no problema. Isso. Eu tenho que estar aqui. E aí ele fala sempre, ensina técnicas de respiração. Então, na hora que você começa a prestar atenção nessa respiração, você está se conectando com você mesmo e você está focado ali naquele momento, né? Então, você deixa de ficar preocupado, É, total. né? Então, é o pré. Não, vamos lá, aconteceu o O problema. conceito preocupado. Exatamente. Massa. Então, Você chega ao problema, vamos lidar com o problema. Mas eu tô aqui, eu tô entregue, né? Então, assim, eu falei, eu sou muito família, né? Quando eu tô com minha família, eu tô com minha família. Perfeito. Esquece. Quando eu tô com meus filhos, quando eu tô com minha esposa, é uma pessoa que eu amo demais, eu tô com ela, eu tô com eles, eu tô vivendo eles, Perfeito. né? E foi justamente o que você falou. A gente tem que saber viver o momento. Eu preciso me conectar com você. É isso aí. Tá? E você só se conecta se você viu agora, tá? Se você tá aqui. E uma coisa que eu assim, como você é empresário, né? E aí, voltando a essa questão de problema, você gera muito conflito, né? Muito problema e muito conflito. Mas você não pode deixar que aquilo ali vire pauta do seu dia. Você tem que manter o foco onde você quer. Total. Porque o que te irrita te domina. Verdade, cara. Então você tem que, se você tá irritado, chateado com alguma coisa, foi como você falou, você fica pensando naquilo, e você não consegue ver uma solução. Aí, sabe o que eu acho legal? É o papel do mentor. Perfeito. É o papel daquele seu amigo, do seu pai, da sua esposa. Falar, eu tô com esse problema. E eu só consigo pensar nele. E como você tá tão imbuído, tão tomado com aquilo ali, como você falou, você fica cego. Não enxerga no seu Não enxerga. Aí você leva para uma pessoa, para o seu amigo, para o seu mentor, para sua esposa. E se esse caminho, você seguir esse caminho? Nossa, tão óbvio, né? Tá óbvio. A gente não pensa nisso. É isso Total, mesmo. cara. Vamos, acho que esse caminho faz sentido. Pô, é total. Verdade. Então, assim, são, eu sempre digo, né? Os bônus e os ônus, né? Perfeito. Hoje de se empreender e tudo mais. E a importância de se ter um mentor, né? Porque, de fato, o cara vai estar ali, ele tá de cima, ele tá fora do problema, ele tá fora do contexto, e o cara vai ter uma visão clara de cima. Cara, o caminho é esse aqui, tá tão claro, ó, vá por aqui. Você, cara, quem não tinha pensado nisso, cara? Você me ajudou. Muito. Tem uma frase legal, assim, vale para os dois lados, né? De Churchill, ele fala, o sucesso não é o final, o fracasso não é fatal. É a vontade para continuar que importa. Mas, Então, o que é isso? Não se prenda ao fracasso, né, e ao problema, mas também não se deixe ludibriar pelo sucesso. perfeito. Né? Então, aí eu estou já... Né, a gente já está aqui criando... Não se acomode, né? Não cara? se acomode. Sucesso. Mas, Porque na hora que tiver tudo tranquilo, você vai cair. Exatamente. Agora... esse é o maior erro, né, cara? Exatamente. Não, tá tudo tranquilo aqui, tá tudo bem. Eu acho até estranho. Quando tá muito calmo assim, eu falo, rapaz, tá muito calmo. Vai acontecer alguma coisa, não é possível. Só que assim, na hora que você cair, você não pode permanecer lá embaixo. E se você cair, caia menos do que o ponto inicial. Eu brinco com minha esposa, é mercado financeiro, né? Você vê uma ação, a ação sobe, ela cai, vamos dizer, aqui vai até metade, sobe de novo, cai, sobe de novo. O que não dá é para você subir e cair até cá embaixo. E abaixo do inicial. Perfeito. Porque a vida é cíclica. E aí já passa por outra conversa. Os ciclos eu acho que estão mais curtos. Os ciclos econômicos, todos os ciclos estão mais curtos. Total. E aí assusta, gera ansiedade, gera angústia, mas tem que saber se adaptar e lidar com isso. Exato. Pô, mas esse bloco aqui foi bem bacana de conversa. Eu achei bem bacana. Mas eu vou voltar agora um pouco para o mercado financeiro e eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Qual é a sua opinião e visão de futuro para o próximo ano, né?
Esse ano 2024 eu também estou tendo essa mesma visão que você teve, um ano onde de fato a gente está vendo a economia do país meio que estagnada, né? Era um ano que, por exemplo, eu particularmente esperava até um ano Perfeito. melhor, como todo mundo. Começou assim, né? Como todo mundo. Exatamente. E aí não sei também porquê, talvez um ano de política e tudo mais, mas também não sei se é isso. E a gente vê que é um ano que está andando para o lado, né? Perfeito. Qual é a sua visão de futuro para 2025, tá? Aqui para o nosso país, né? O que é que você vê diferente em relação a esse ano de 2024, falando da economia? E qual é a sua visão da eleição de Donald Trump também nos Estados Unidos e o que é que isso pode impactar para a gente aqui? Tá, vamos lá. Então, assim, primeiro, como empreendedor, eu sou otimista por natureza. Eu também. Então, sempre tentar ver o lado positivo das coisas. É aquela velha história. Você vê o copo meio cheio, meio vazio, né? E foi como a gente está falando anteriormente, né? Se você tem um martelo, você só vai enxergar prego. Tá? Então, eu tento sempre ver o lado positivo, mas preciso ser realista. Sou economista, preciso ser realista. Tá? O ano que vem, o que a gente tem? A taxa de juros continua subindo, ano que vem, até chegar um determinado momento que ela vai ficar estabilizada ali. Com taxa de juros elevada, isso tem impacto negativo no mercado financeiro. Por quê? Como a gente falou anteriormente, as pessoas não tomam risco. Eu não vou investir em ações. As empresas, a margem financeira diminui das empresas, as empresas não vão expandir suas operações porque não vão tomar o dinheiro, porque o dinheiro está caro. E as pessoas não vão consumir muito, por quê? Porque o juros está caro, a pessoa não vai se endividar, não vai tomar um crediário. Então as pessoas, você diminui o ímpeto do consumo. Se você diminui o ímpeto do consumo e a bolsa nada mais é do que empresas que geram lucro, se o lucro diminui, a margem financeira diminui, a bolsa tende a não andar muito. A gente acha que vai andar, sim, mas tende a não andar muito, tá? Mas é o que a gente está vendo, né? O que foi positivo. Vai ter mudança do presidente do Banco Central. Vai ser agora, ano, né? Isso, ele assume início do ano, tá? Já foi anunciado para o mercado, já teve sabatina. E assim, o que nos acalmou, ele está extremamente, eu posso chamar com pé no chão e dogmático. É cartilha de economia. Então, assim, ele até agora se mostrou que não vai fazer nenhuma loucura, não vai dar nenhum cavalo de pau, como a gente fala no mercado, como aconteceu lá atrás, de cortar os juros de qualquer forma. Né? É o seguinte, você não pode cortar os juros só porque você quer. Não é assim. O juros está alto, eu vou cortar os juros. Pedro, então você está falando que os juros altos prejudicam a economia, então é só cortar. Não é assim. Tem uma série de impactos. E ele mostrou que ele não vai fazer isso, né? Que ele realmente vai ser pragmático no corte dos juros. E aí o mercado gostou. Só que outra contrapartida, como falei, a gente tem aumento de gastos do governo, que o mercado está esperando já há algum tempo um pacote de corte de gastos. Muito se fala que vão ser cortados 60 bilhões, mas ainda não foi anunciado. Então a gente está ali esperando, tá? E isso vai ser positivo. Porque na hora que você corta o gasto, você tira dinheiro da economia, da circulação, e aí você tem espaço, e aí seria a teoria econômica aí leva um bom tempo desenvolvendo, mas você tem espaço para cortar juros. Tá, perfeito. Mas aí teria que desenvolver um pouco mais. Em relação a Trump, né, assim, sem juízo de valor, também não vou fazer juízo de valor, mas, quer ou não, o Partido Republicano tende a ser mais pró-mercado. Tá? O democrata, eles tendem a ser um pouco mais, intervir um pouco mais na economia. O republicano, ele deixa o mercado um pouco mais solto. Tá? E o que isso favorece. Tá? Agora, se deixar muito solto também, como já aconteceu, pode ter uma crise lá na frente. Exatamente. Né? No primeiro momento, pode ser bem positivo. Tá? Justamente porque não tem tanta intervenção no mercado, nas empresas, em regulações, etc. Então, assim, otimista, eu vou falar, otimista cauteloso. Cauteloso. Eu também sou. Otimista cauteloso. Tá? Assim, como a gente conversou, ter oportunidade, na diversidade você encontra oportunidade. Total. Tá? E você tem que buscar oportunidade. Então, assim, dá um exemplo, né, do nosso negócio, por exemplo. A gente está vendo que as pessoas estão comprando casas, apartamentos, as pessoas querem morar melhor, né? Tá?
Só que hoje você pega um financiamento imobiliário, tá caro, Caro. porque os juros estão lá em cima. E outra, teve até uma mudança agora de percentual de entrada, inclusive. Né? Perfeito. Aumento e tal. Então já dificulta mais o acesso ao crédito, né? Perfeito. E aí o que acontece? Já que o financiamento está caro, qual é a solução para isso? Consórcio, por exemplo, né? Aí, claro que tem que analisar, cada caso é um caso, tá? Mas estou dando de modo geral. Então, o consórcio, você vai ter uma taxa de administração Perfeito. que é anual, que é baixa. Você não consegue ter o bem de imediato, você tem um planejamento. Pronto, tem que ter um planejamento, mas até o bem... você precisa de um certo prazo, porque você precisa ser contemplado, mas aí você pode entrar com lance embutido. Então, são Temas. que a gente ajuda nisso, né? Perfeito. Então, assim, quando o investidor chega lá, Pedro, eu quero comprar um imóvel, vou tirar um dinheiro para comprar um imóvel. Então, vamos lá, vamos entender. Você está numa renda fixa, num ativo que está dando boa rentabilidade. Você tem pressa para comprar? Não, não tenho pressa. Não tem pressa, então vamos analisar o consórcio. Que você paga uma taxa de administração que é baixa, hoje, e aí tudo pode mudar, tá? Gira em torno de 1,30 ao ano, tudo pode mudar, então em economia nada é constante, as coisas mudam, são mutáveis, então a gente faz a projeção para a Bolsa, como eu falei, a gente projetava os juros fosse cair esse ano, ele subiu, então muda. Mas a taxa hoje do consórcio está baixa, então assim, a pessoa tem um ativo, aplicação financeira, um baixo risco, dando o famoso, ali já está 1% ao mês, que já está próximo disso, 1% ao mês e consegue pegar um consórcio que vai pagar 1,30 ao ano. Então, você tem uma rentabilidade que você paga esse custo. E ainda sobra dinheiro. Verdade. Então, assim, na adversidade, existem oportunidades. Verdade. Vamos ver. Você, por exemplo, você está com esse grupo empresarial agora, o Legacy. Isso é fantástico. E o momento é extremamente oportuno. Por quê? Porque pode ser um ano mais difícil da economia e é um ano dos empresários se conectarem. Exatamente. Se unirem. Pensarem em gerar negócios entre si. Como é que a gente pode... Exatamente. Perfeito. Como é que eu posso te ajudar? Qual insight que eu posso te dar? Pedro... Qual é a parceria que a gente pode fazer de negócio aqui entre a gente? Pronto. Você está precisando conectar com quem? Eu posso conectar você com esse aqui, com esse aqui que é dono de um plano de saúde, esse aqui que... Vamos conectar, Então, assim, como eu falei, e aí, a gente estava conversando antes, eu tenho essa clínica popular odontológica no interior. Hoje eu estou com um projeto com minha esposa, que na verdade minha esposa é a pessoa brilhante, profissional brilhante, Jimena, ela é fonoaudióloga. Perfeito. E ela está agora partindo para um novo momento da carreira, que é ter o consultório dela. Então, assim, Pedro, mas se você não disse que a economia está desafiadora, tá. Mas é por isso que eu estou junto a ela, tentando dar todo esse suporte, para a gente começar esse novo projeto dela, estruturado. Por quê? Se a economia tem ali seus desafios, você precisa vir com a estruturação, você precisa vir mais robusto para poder passar por esses desafios. Então, assim, foi o que a gente estava falando no início. Ela é brilhante, fonoaudióloga brilhante. E a gente está juntos tentando estruturar esse nova empresa que vai surgir, que vai nascer. Então, assim, vocês têm que, para enfrentar a economia mais desafiadora, você se estruturar mais, quando a coisa está muito boa, e é justamente por isso que vem as crises, Porque, assim, dá exemplo de pessoa física, quando as coisas estão muito boas, você começa a gastar mais, tudo pode, tudo é permissivo, e as pessoas, empresas, a economia acaba se alavancando, gastando mais do que pode, E não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Só que no momento de bonança, momento de alta, tá todo mundo aproveitando. Exato. E aí vem a crise. Então, como a gente tem um cenário desafiador, que eu acho que vai ser positivo, mais desafiador, é hora de você empreender estruturado. Exatamente. Entrar estruturado. Organizado. Buscar novas fontes de receita, novas opções, não depender tanto de mercado, não depender tanto de banco. Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente pensou
no Legacy, né? E aí eu contei a história de como surgiu a ideia, foi com o próprio podcast e tal. Foi exatamente para isso. Falei, gente, vamos lá. Vocês têm noção do poder do network e das conexões? Se a gente fizer um exercício simples hoje, meu amigo, dentro do nosso grupo do Legacy, a gente tem hoje 15 membros, né? Um exercício simples que a gente vai propor qual é? Pedro, lixe aqui todos os CNPJs que você é sócio. Maurício, lixe os seus. Isaías, lixe os seus. Meu irmão, a gente vai criar um mapa mental de cruzamento de oportunidade de negócio entre as empresas. Só isso aí, a gente já vai gerar diversos negócios. Sim. Então, quando a gente vê momentos como o que a gente vem vivendo no Brasil, onde está muito caro você conquistar um novo cliente. O custo de aquisição de um novo cliente hoje é muito caro. Você sabe disso, né, Mark? O CAC, o famoso CAC. Então, por exemplo, vai no digital, o custo por um lead hoje está caríssimo. O leilão está, né? Tá caríssimo. Peraí, como é que eu, com a minha carteira de cliente, posso ajudar Pedro? Como é que Pedro, com a carteira de clientes dele, pode me ajudar? Só isso aí, isso é o poder da rede. Isso é o poder do ecossistema. Do ecossistema. Do ecossistema. Isso é o poder, né, da comunidade, do network. Então, cara, eu acredito muito nisso aí. Eu acho que isso é uma... Você fala, né? E um dos nossos pilares é novas receitas. Exatamente por isso. Isso são novas receitas. Não é o que você já tem hoje, mas são novas receitas. Como é que a gente pode se ajudar? Então, acho que esse é o grande diferencial para esses momentos difíceis, né? Para esses momentos de crise. Sem dúvida. Porque a gente, de fato, deixa dinheiro na mesa, cara. E é uma coisa como você falou, né? Tem um livro do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Aí você falou, montei esse grupo. Por quê? Porque eu acho que eu posso ajudar os empresários a se conectar. Exato. Você tem um porquê, você tem um propósito. Exato. Mas não é da forma que hoje em dia se fala muito de propósito, eu acho que de uma forma chula. Mas na essência do propósito. Isso. Comece pelo seu porquê. Exato. Entenda o seu porquê. E faça agora. Faça isso com paixão. Eu falo sempre lá com a equipe, né? E também com as pessoas que eu converso. A felicidade precede o sucesso e não resulta dele. Tá? Então, a felicidade precede o sucesso e não resulta dele. Isso também li um livro que eu acho que são livros assim, que são divisores, que é o jeito rápido de ser feliz. Tá? Então, assim, porque muita gente fala assim, quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Quando... Não, você vai ser promovido porque você é feliz. Porque se você for feliz, você está dando o seu melhor. Você está se entregando aquilo ali. Né? Ninguém faz nada com boa vontade se está infeliz. Né? Então, assim, você está com sua esposa, eu sou feliz com minha esposa, eu vou me entregar o máximo para ela e para minha família. Porque eu sou feliz, né? Que eu estou feliz e sou feliz. Não, eu estou aqui triste. Não vai entregar o seu máximo. Então, você é feliz e aí você alcança o que você quer. Porque você vai dar o seu melhor. E foi como eu comecei, né? Eu sempre pensei assim, você tem que ser obcecado por entregar o seu melhor, por ser único, né? Então, qual é o melhor? Qual é o melhor pai? É a versão. Claro que a gente erra, né? Até porque o que é melhor para mim não é melhor para você, né? Mas assim, na minha concepção, Pedro, o que é ser um bom pai? É isso, então eu vou procurar ser o melhor, estar presente nas apresentações, estar perto dos meus filhos no momento de decepção deles, estar do lado, no momento de choro, bater um papo com eles, conversar com eles. O que é ser o melhor esposo? O melhor esposo é ser companheiro de minha mulher que eu amo, estar do lado dela, ajudar ela no momento de transição, reconhecer, e assim, sem ela, eu não tenho dúvida nenhuma, é por isso que eu acredito muito também na família, né? E nada disso teria acontecido se não fosse minha família. E aí, família, eu falo minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sogro e minhas sogras também, que ajudaram, só para... e aí você falou, comece lá. Quando eu voltei de São Paulo, eu não contei isso, mas quando eu voltei de São Paulo, eu passei um período da minha vida que eu ganhava... Quando voltei, montei uma empresa, aí fiz uma fusão, não deu certo, eu ganhava 600, 800 reais. Tá? E aí minha primeira filha nasceu.
Na verdade, não foi planejado, eu conversando com minha esposa, aí vai pensar em ter filho, aí veio, maravilhosa, minha filha. E eu não tinha dinheiro. Eu ganhava 600, 800 reais, que a RBL na época estava começando. Minha esposa ganhava bem, melhor do que eu. Só que assim, eu não tinha dinheiro, não tive dinheiro para comprar o berço. Minha sogra que deu, minha sogra e meu sogro que deu. Minha filha, ela tinha refluxo. Então, ela, em determinada época, ela precisava tomar um leite que chama Pregomin, um potinho assim pequenininho. E a gente não tinha condições de comprar. É a mãe que comprava pra gente. Então, assim, isso é família, a base da família. A família ali estava junto, vamos, acredito em vocês, confio em vocês. E a gente conseguiu superar todos esses desafios juntos, eu e ela. Então, hoje, a gente construiu o que a gente construiu, essa família linda, porque um é alicerce do outro. União, né? É a união, cara. União. É a união. Você tem união, você tem sua esposa do seu lado, a dificuldade se torna mais fácil, né? O caminho de atribulação se torna mais fácil. Quando você tá sozinho, é sempre muito mais difícil, né? Cara, fantástico, velho. E aí até só que eu também fazer nesse momento que eu falei que eu fiz a cisão lá, e aí eu falo o mentor, o Albérico Mascarenhas, né? Na época até o sócio dele, a pessoa que eu sou grato, as pessoas que eu sou grato, tem o Marco, né? Marco Araújo, o Albérico é sócio da 2M. Então, na hora que eu fiz a cisão também, o Albérico e o Marco, e na época tinha o Osmani como sócio também, chamaram, não, vamos lá, vamos ver aqui, o escritório era muito grande, deles era muito grande, e eu fiquei numa sala lá com eles, né? E aí eu falo isso até hoje, sou eternamente grato, por exemplo, o Albérico é meu tio, é padrinho, inclusive, do meu terceiro filho, é a pessoa que a gente tem uma relação muito próxima, mas o Marco, que era o sócio dele, não tinha motivo para me acolher, me acolheu, porque... Então, eu acredito muito nisso, eu acredito assim, na hora que você cria conexões, as pessoas se ajudam, porque não Com tem certeza, porquê, irmão, né? com certeza. O associativismo é isso. É isso. É o porquê, cara, eu vejo A esse... gente o empresário hoje é um lobo solitário, né? É um lobo solitário, então acho que fato, às vezes a gente não tem ninguém, um outro amigo para desabafar sobre negócio, então eu acredito muito na força da união também, assim, né? Porque é um ambiente seguro. É como se você tivesse um ambiente seguro ali com outros empresários para você desabafar um problema ou colocar um problema lá e você sabe que você vai ter uma rede de apoio ali para te ajudar. Ele tem dissuador. Exatamente, ele Tem dissuador. Isso é fantástico. Porque assim, é isso que o cliente chega lá no escritório, né? Como eu falei, a dor de cada pessoa é diferente. Né? Tem aquele investidor que quer melhorar a rentabilidade, mas tem aquele que já tem uma rentabilidade boa, mas ele quer diversificar, ele quer fazer um seguro de vida, porque ele está preocupado com a sucessão, que a gente faz hoje um trabalho de sucessão muito forte. São dores diferentes. Como for um empresário, né, e aí o associativismo é isso, fala, poxa, qual é a sua dor? Tá? Minha dor é essa. Cara, eu acho que eu consigo te ajudar. Eu passei por isso que você passou, fiz isso. Ou eu conheço uma pessoa que pode te conectar. Total. Né? Posso conectar com você que ela vai te ajudar. Entender a dor. É isso aí, cara. E eu acho que brilhante esse grupo. Cara, e você vê, foi exatamente com essa força desse propósito. É o seguinte, pô, hoje eu vou te dizer, cara, isso tá aquecendo demais meu coração. O fato de dizer assim, pô, cara, eu tô aqui para conectar pessoas e para ajudar essas pessoas. E eu sei que eu ajudando esses empresários, automaticamente a gente está ajudando outras pessoas. Né? É o seu time, funcionários, liderados. Então, cara, e você olha o seguinte, bicho, como o ecossistema ele tem uma força absurda. Perfeito. Né? Para a gente ajudar a economia, ajudar as forças. Então, assim, estamos nessa luta e com certeza a gente vai ter aí uma trajetória fantástica aí pela frente. Pode contar comigo. Não, estamos juntos. Uma outra coisa é que você gosta muito, né, cara? Você gosta muito de cavalo, fazenda. Conta um pouquinho rapidamente aí sobre essa paixão sua também aí, cara. Vamos lá. Eu não sei o motivo da coisa que a gente não explica, né? Até porque eu me falei, meu pai e minha família não tinham fazenda, né? Até minha mãe, Palmira, ela não gostava de fazenda. Hoje ela vai para a fazenda da gente, ela fica ansiosa, não, mas assim, ela fica com saudade de ir para a fazenda, né? Então hoje a gente está com a propriedade rural. E eu sempre gostei de cavalo. Né? Sempre gostei de cavalo, caí número de cavalo, tem várias histórias de cavalo aqui que se eu for contar, aí é mais um podcast, mas eu sempre gostei de cavalo.
eu fiz algum tempo na minha juventude, fiz hipismo, né, que é aquele esporte que você salta obstáculos com o cavalo. Aham. E aí, eu conversando com minha esposa, a gente é família estruturada, tudo muito bem, negócio andando. Falei, não, agora eu quero ter minha rocinha, né? Quero ter para poder criar meus cavalos. Legal. Aí eu me lembro bem que ela falou assim, você tem pouco problema, né? Aí eu lembro assim, quando tá ali, todo ali, meio que sem emoção, a gente bota mais emoção. E aí eu parti para esse negócio, né? Para essa fazenda. A gente está... a ideia, a gente está começando a desenvolver ainda, que também tem a parte burocrática de fazenda, é um pouco mais trabalhosa, mas a gente vai desenvolver ali gado de corte, né? A ideia é desenvolver gado de corte, e a gente está com os animais, né? Eu tenho um cavalo hoje que é manga larga machador, né? Não é de hipismo, não estou praticando hipismo, voltei há pouco tempo, Perfeito. aí voltei, fiquei 2 anos e saí de novo, mas aí foi muito por causa de tempo, né? Aí na vida você tem que estabelecer suas prioridades. Exato. E tô aí, sou um apaixonado, amo. Quem vai no meu Instagram lá, final de semana, Tá certo. Onde é a fazenda? é Entre Rios. É aqui pertinho. Entre Rios, cara. Super Massa, pertinho. massa. Super pertinho. Top, terra boa. Terra boa, então a gente vai pra lá. Meus filhos são apaixonados. Como eu falei, minha mãe, que não gostava, é apaixonada. Pergunta, filho, quando é que a gente vai? Então lá é um momento que a gente tem paz, é um momento que a gente relaxa, é um momento assim que a gente deixa de fato os problemas para trás. Legal. Eu falo assim, na verdade, quando eu chego em casa, quando eu chego no meu condomínio, eu já deixo os problemas para trás. Mas assim... Lá é uma higiene mental, né? Isso. Você desconecta esse celular, eu boto o celular em cima, deixa lá. Tanto assim que quando me mandam mensagem, eu só respondo na segunda. Total. E eu brinco sempre, né? Quando eu tô montado no cavalo, eu esqueço de tudo. Então tô ele ali curtindo. E o cavalo, assim, eu tenho cavalo, eu tenho cachorro. Os animais, eles sentem, né? Eu falo sempre com meus filhos, né? Verdade, cara. Eu falo, filho, o cavalo, ele percebe se você tá com medo, se você tá tenso, né? Se você está mais nervoso, mais exaltado, mais relaxado, ele percebe. Todo animal percebe. O cachorro percebe se você tem medo dele e aí ele vai com mais ímpeto para cima de você. E na hora que você tá com eles ali, cara, é diminuir essa vibe ruim, essa energia ruim, tentar ficar tranquilo e o seu passeio de cavalo vai ser maravilhoso. Aproveitar o momento. Pô, irmão, massa. Eu também fui criado assim na minha infância, interior, em sítio e tal. Também gosto demais disso aí, cara. É bom demais. Além de ser uma higiene mental, você vê. Aí volta de novo, né? Mais uma oportunidade de negócio que surge aí. Ou seja, já é a visão também de negócio, de um outro negócio que de repente já vai crescer, já vai nascer. Exatamente. É top, irmão. É a visão do empreendedor. Na verdade é isso, exatamente. Tipo assim, na hora que eu falei, eu quero ter meu pedaço de chão para criar cavalo. Só que eu falei assim, não, criar cavalo é muito difícil de ser rentável. Eu falei, não, se eu aumentar um pouco mais, eu consigo botar gado de corte. Show. Né? Boi de corte. Massa. Aí eu falei, não, então, assim, tem que ganhar dinheiro também, né? Nós somos empreendedores, né? Claro. Me relaxa aí, mas tem que dar um lucrozinho. Irmão, top demais. Pra gente já encerrar, você vê, mais de 1 hora de papo já. Pra gente já encerrar, a gente sempre faz uma última pergunta pros nossos convidados aqui. Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Tá, vamos lá. Assim, eu acho que legacy, né? O que você colocou é fantástico, é legado. Mas assim, quando eu falo legado, né? Eu quero, né? Eu brinco sempre, o que você escreveria na lápide, né? Aquela pessoa ali sempre foi ética, sempre foi correta e nunca passou ninguém para trás, né? Isso eu aprendi com meus pais, né? Meu pai morou na Alemanha, eu morei na Alemanha. E na Alemanha, assim, você é correto até que prova o contrário. No Brasil está desvirtuado, isso mudou. Então, assim, eu ensino muito para os meus filhos. O acordado não sai caro. Cumpra a sua palavra. O seu nome é a coisa mais importante que você tem. Quando eu falo nome, não falo questão da vaidade. Eu falo assim, não, Pedro, eu sei que eu posso confiar que ele jamais vai fazer nada errado. Então, na hora que eu falo isso, eu estava conversando outro dia com um primo meu, eu falo assim, eu particularmente, posso até deixar um patrimônio, mas não tenho pretensão de deixar patrimônio dos meus filhos. E isso eu aprendi com meu pai. O que eu quero deixar para meus filhos é educação. Isso. São os valores. Perfeito. E a educação, se é educação formal e informal. Perfeito. Educação de escola e educação de
pai presente. Para que eles possam trilhar também o caminho Que ele possa trilhar o caminho dele. Então, eu quero estar do lado dele quando eles precisarem, ter uma palavra ali amiga, um conselho. Tá? Então, o que eu quero deixar é legado. O que eu quero deixar são pessoas que possam contribuir para o crescimento do nosso país, que possam ajudar, né? Que sejam extremamente corretas. É só isso que eu quero. Se eu chegar lá, conhecer meus netos e ver assim, não, poxa, meu filho, minha filha, né? São 2 filhos e uma filha, a mais velha é Beatriz, o do meio é Gabriel, o mais novo é Miguel, e chegar lá quando meus netos nascerem e falarem, não, meus 3 filhos, não tem nada contra eles, ninguém fala mal, são pessoas que foram extremamente corretas. Tenho a certeza que eu vou ser realizado. Essa é a minha realização. Pô, massa, irmão. Top demais, cara. Parabéns, irmão, pelo trabalho. Acho que você é um cara, fenomenal, um cara agregador, um cara que ajuda. A gente percebe isso, né, quando a gente conversa com você, e essa é a essência. Eu acho que antes de ter, a gente precisa também pensar em ajudar, né? Ajudar o próximo, contribuir. Então, tamo junto demais. Vamos construir algo fantástico no que a gente está, né, no propósito. E onde é que a turma te acha nas redes aí? Vamos lá, tem o Instagram, tem o LinkedIn também, é @Pedro Rio Branco, tá? E é bem fácil de localizar, acho que só tem eu de Pedro Rio Branco lá. Massa. Né? Tô no Instagram, tô no LinkedIn, no Twitter eu sou um pouco mais tímido, porque assim, na verdade, assim, vou ser bem sério, eu tô desenvolvendo esse lado também agora. Tem que desenvolver, irmão. Aí precisa se adaptar. E outra, você vai ver que lá no Legacy, esse vai ser um dos temas que a gente vai bater muito, que é cada um dos membros começar a olhar e a vender o seu negócio, e aparecer no digital, porque o digital hoje é a porta para o mundo. Perfeito. Então, a gente gerar conteúdo, Então, esse vai ser um pilar fundamental. E aí eu vou contar com sua ajuda, porque assim... Com certeza. O ponto é, e aí tem toda a discussão que a gente falou, mas para não se estender, na hora que você está na rede social, às vezes você não está curtindo o momento, né? Você está preocupado em tirar foto. Sim, sim. Mas assim, eu vou aprender com você. Tem que aprender. Mas estou desenvolvendo ainda no Instagram, tá? Porque, veja, irmão, é o que você falou lá no início, né? Já para a gente encerrar. Ao longo da sua trajetória, olha o conhecimento que você tem para passar para outras pessoas. Perfeito. Então, imagine que você vai ser um multiplicador. Perfeito. Multiplicador, vai estar ajudando outras pessoas. Então, você tem que pensar nisso. Isso. Entendeu? Não, vai estar ali. Exatamente. E lá no Legacy a gente vai ajudar muito, muito nesse sentido, irmão. Legal. Irmão, tamo junto. Obrigado demais, irmão. Gratidão aí pelo papo, viu? Show de bola. Tamo junto aí demais, viu, cara? Eu só tenho a agradecer. Galera, a gente encerra agora esse episódio. Espero que vocês tenham curtido demais o papo com o Pedro. O Pedro é um cara, nossa, vários insights, vários ensinamentos aqui no papo. Falamos de tanta coisa, né? Que eu acho que e essa é a essência do podcast, né? A gente não tem roteiro, não tem nada pré-agendado, pré-acordado e a gente deixar o papo fluir. Então essa é a grande essência do podcast. Já conta para mim aqui nos comentários qual foi o principal insight, né, que você tirou aí nesse episódio, né? O que é que você mais gostou? Já conta nos comentários. Compartilha esse episódio para os amigos, curte o episódio. Então isso você ajuda demais aqui o nosso canal, a que a gente possa levar, né, os nossos episódios, o nosso conteúdo para mais e mais e mais pessoas. Então, gente, é isso. Agradecer demais a audiência de vocês e até o nosso próximo episódio. É isso. Tchau!